O incendiário do sistema. Meus cumprimentos a todos os meus irmãos, que o Altíssimo continue fortalecendo a todos pela sua presciência. Que assim seja. Eu estava em viagem, conversando com um irmão e com a irmã. Nós dialogando sobre o Altíssimo. Estávamos indo para Pernambuco. E aí quando passamos no trevo do Ibó, aí no meio da conversa, no meio do assunto que nós estávamos falando, acerca do nosso Pai Altíssimo e das coisas que têm acontecido nos últimos dias, aí me sobreveio uma mensagem que está aqui nesse livro, chamado Bíblia Portuguesa, em que me deixou muito curioso e eu fui tocado para entrar nesse assunto lá e agora eu vou entrar nesse assunto aqui. E lá foi uma polêmica, né? Teve muita risada, muito gracejo, muitas opiniões. E eu creio que aqui também vai ter opiniões acerca dessa mensagem. Eu vou ler aqui. Está em João, no livro de João, capítulo 8, versículo... Eu vou dizer assim, ó. Vou botar no versículo 54 para poder... Aí eu vou ler rápido, para não tomar muito tempo. Aqui, ó. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Pai. Entretanto, vós não os tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que eu não conheço, serei como vós mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aí eu comentando com os irmãos, aí eu peguei e transliterei, né? Fiz uma, como chamam na Bahia, uma descontaminação. É quando você pega a Bíblia e lê de uma forma correta. Aí eu estava dizendo, disse-lhe o Mashiach, o Messias, naquela época, falou para os Yahudim assim, ó, Abraão, ele hesitou por ver meu dia e quando viu se alegrou, ou seja, ele desejou ver meu dia, ele ansiava ver meu dia, ele tinha anseio de ver meu dia, e quando viu ele se alegrou. Ou seja, Abraão, naquela época, ele viu Mashiach, naquela época. Se você ler a história de Abraão, ou de Avraham, de Arro-Abraham, de Arro-Abrahu, que toda hora muda de nome, mais contradições em cima de contradições, que eu estou sem graça falar até de contradições, não tem parte nenhuma em que Avraham viu o Mashiach. Aliás, se tiver, deixe aí nos comentários, coloque o versículo bonitinho, que pode estar ali em oculto, pode estar ali em simbologia, e aí talvez eu tenha passado por cima na época que eu pregava dentro das igrejas. Mas eu não lembro de ter visto parte que Abraão, ele viu algum anjo, como Josué. O Josué, ele viu, segundo no cristianismo, Josué viu Jesus, ou Josué viu o Messias, porque quando ele estava se preparando para dar uma volta ao redor do muro de Jericó, ele viu um homem em pé, aí ele perguntou, quem és tu?
tá do nosso lado ou tá do lado do inimigo? Ou quem és tu? É um dos nossos inimigos. Ele disse, eu sou capitão do exército do Senhor. Então ali, na teologia, diz que ali era o próprio Messias. Então, tanto eu, quando era pastor, e os outros pastores da convenção, quando pregava essa mensagem, dizia que ali era o Messias. Porque a teologia ensina que o Messias apareceu em todo o Velho Testamento. Então, a parte da teologia que fala Jesus no Velho Testamento. E sempre ele aparece em forma de anjo. Sempre ele aparece em forma de anjo. Até aquele anjo que puxou a espada para matar Balaão quando ele foi amaldiçoar o povo de Israel, segundo a Bíblia. Diz que aquele anjo ali era Jesus. Então, mais na parte de Abraão, nos livros de Gênesis que fala a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu não lembro de Abraão ter visto o Messias em lugar nenhum. Eu sei que na época quem viu anjos foram Ló, que os anjos apareceram na casa de Ló, e Agar também quando estava fugindo da casa de Abraão. Quando ela estava indo embora, angustiada, cada conteira que ela teve com Sara, aí os Manaim, né, apareceu para ela e mandou ela voltar. Mas eu não lembro de Abraão ver assim alguém que representasse o Messias. Mas vamos lá. Então o Messias aqui no livro de João, ele falou assim, Abraão teve ansiedade, ou ele desejou, ele tinha um desejo, ansioso, ele estava ansioso para ver meu dia. E quando ele viu, ele se alegrou. Aí o Zé Arrudim perguntou assim, vem cá, você não tem nem 50 anos, quanto mais para você ter visto, para você ter conhecido Abraão. Abraão, a gente conhece Abraão das escrituras, a gente não conhece nem Abraão de... Como é que você conhece Abraão? Aí o Messias falou, em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes que Abraão nascesse de uma mulher, antes dele parar no ventre de uma mulher, eu já sou. Ou seja, como está lá no Gênesis, né? Está lá no livro de João, ele estava no princípio com Deus. Então, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez. Então, ele já estava lá. Ele é. Abraão não era nada, mas o Messias já é. Ou seja, o Messias sempre foi. E aí, pegaram o ar com ele. Por que pegaram o ar com ele? Porque eles, poxa, como é que esse cara... ele quer ser mesmo o miseravão, né? Ele quer entrar para a história, né? Ele quer entrar para a Bíblia, quer entrar para a Escritura, dizendo que é o Messias que é prometido. Aí pegou pedra para meter nele e aí caiu fora. Mas aí é que tá. Aí eu peguei conversando lá com os irmãos. Agora é engraçado, né? O Messias que está aqui agora, ele foi o Messias do passado. E ele também foi o Abraão do passado. E se ele foi o Abraão e foi o mesmo Messias, como é que Abraão queria ver o Messias? Como é que Abraão, ele conseguiu ver o Messias? Se o Messias é o mesmo Abraão. Como foi que ele conseguiu ver? Mesmo sendo em épocas diferentes, em que o Messias veio para a Terra, porque os puxa-sacos estão aí de plantão, estão de corujando aí, junto, infiltrado no meio dos inscritos, assistindo o canal, e aí está aqui conspirando. E aí ele pode dizer assim, mas Abraão foi lá naquela época e o Messias já foi cá. Sim, mas o Messias aqui, ele disse que Abraão, lá na época dele, desejou ver o dia dele e viu. Ou seja, quando a gente lê isso aqui, a gente entende, quando a gente lê isso aqui no sistema religioso, no cristianismo, a gente entendia que Abraão, ele viu o Messias em espírito, em forma de anjo, como Josué viu, como o pai de Sansão viu, como Balaão viu, como todos viram. Davi viu, Salomão, um bocado de gente que viu o anjo aí, viu os capitões, os anjos de porradão. Ali era o Messias. Na teologia tem Jesus no Velho Testamento, aí tem os versículos, tem os livros. Então o que ocorre? Então, nós entendíamos assim, que o Messias, ele em espírito apareceu para Abraão. Abraão, quando viu esse dia, ele ficou alegre. Ele disse, poxa, eu vi o Messias, eu vi o filho do meu Criador, que foi aquele que junto com ele criou os céus e a terra e vai ainda vir à terra para poder fazer uma revolução e tirar o pecado desse mundo. Tá entendendo?
Então, mas se não é o mesmo, não é o mesmo ser, mesmo aparecendo em época diferente, como é que um ser viu outro ser? Como é que um ser encarnado viu o mesmo ser fora da carne? Então, se o Messias é Abraão, como é que Abraão viu o Messias e se alegrou em ver o Messias? Tá entendendo? Aí vem os corujão e diz assim, mas essa Bíblia é amaldiçoada, essa Bíblia é mentirosa, essa Bíblia... Como é que ela é mentirosa? Essa Bíblia não é mentirosa, não. Como é que ela é mentirosa? Se o Messias se vale dessa Bíblia aqui para dizer que ele é Abraão, que ele é Jeremias, entendeu? Essa semana me mostraram um vídeo mesmo, que eu procurei saber de um irmão, esses vídeos aí que ele está tendo contradições aí. Em um desses livros aí ele falou, eu sou o Jó da Bíblia, eu sou o Abraão da Bíblia, eu sou o fulaninho da Bíblia, eu sou o Jeremias da Bíblia. Ele não falou assim, eu sou a Yahweh Avrahu, ou Yahweh Avrahu das Escrituras, que existiu há muitos anos, que as Escrituras nos registraram. Eu sou o Yuvi, como ele chama, que a gente chama de Yahweh, da época das Escrituras, quando ele viveu, quando ele escreveu. Eu sou o Yarmiahu das Escrituras, eu sou o Ishayahu das Escrituras, eu sou Daud Melef das Escrituras. Não, eu sou o Davi da Bíblia, eu sou o fulaninho da Bíblia, tudo daqui. Ele é personagem da Bíblia. Quando ele fala que ele foi fulano, Daniel, José do Egito, tudo é daqui da Bíblia. Ele não fala Dayanu, Yahussef de Misraim, ele não fala assim não. Ele fala José do Egito, ele fala Daniel, tá entendendo? O único que ele chama pelo nome verdadeiro é Yahushua. Mas até o Josué, que também chama-se Yahushua, ele diz que eu sou Josué, da Bíblia. Ele não fala, eu sou Yahushua, das Escrituras, que entrou no sistema do Altíssimo e levou as pessoas que andaram na presença do Altíssimo. Ele não fala assim. Tá entendendo? Então como é que a Bíblia é mentirosa, a Bíblia é enganadora, a Bíblia é satânica, se ele estava aqui dentro da Bíblia? Então tem alguma coisa estranha aí. Ele estava na Bíblia satânica? O Messias estava na Bíblia satânica? Entendendo? Então a Bíblia não é satânica ou tem satanaticidade aí no meio dessa galera aí. Tá entendendo? Que até quando falaram pra mim assim, gato hebreu, você foi Tomás das Escrituras. Não falou, você é Tomé da Bíblia. A irmã que perguntou, vem cá, irmão, você não é Tomás, não? Tomás das Escrituras, que foi um homem que andou com o Messias e não acreditava nele. E só acreditou depois que pegou no escravo dele na parte do lado dele onde estava foi transpassado da lança. Quer dizer, a irmã nem falou de Bíblia, falou das Escrituras. Nas Escrituras tinha um homem chamado Tomás, que andava com o Messias, mas não cria nele. Porventura não foi você? Porque você diz que você vai acreditar nesse Messias quando ele fizesse as proezas todas que ele está dizendo que vai fazer, rejuvenescer, andar voando, flutuando e tal, e resolver o problema da população, que ele se manifestar como o sucesso mundial, que todo mundo vai reconhecer que ele é o enviado do Altíssimo. Aí sim é que você vai acreditar e pedir perdão ao Altíssimo, porque se pedir perdão a ele, não vai perdoar. Mas ele, quando se pronuncia sendo encarnação de outros personagens, sempre os personagens estão aqui na Bíblia. Tá entendendo? Sempre os personagens estão na Bíblia. Eu sei que eu fui alguém no passado. Quantas vezes eu passei aqui, eu não sei. Mas eu creio que aqui dentro da Bíblia eu não estou. Aqui dentro da Bíblia eu não estou. Não tem nada que me mostre, que me faça eu saber que eu fui um personagem desse, nem dos inimigos aqui. Nem vamos dizer um inimigo aí, Acã, que era da época de Josué, não era um inimigo? Que ele roubou as coisas e escondeu na tenda, cavou um buraco, escondeu as capas babilônicas, os ouros, botou debaixo do tapete, enterrou, e aí começou a vir um anátema no povo. O povo de Datã, Abirão, os filhos de Corá, de Coré, nem esses caras aí, não tem nada que prove assim, não. Você foi um desses aqui, desses inimigos aqui, que a terra abriu, engoliu você, sua mulher, seus filhos, seus parentes, de tudo aqui. Amã, da época de Radassa, que é conhecida como Radassá, o que era inimigo também, que queria foguetar Mordecai e Mardoqueu.
Nabucodonosor não diz que eu fui Nabucodonosor da Bíblia. Não tem nada que diga que eu fui o Acabe da Bíblia, marido de Jezabel, prostituta, feiticeiro. Quer dizer, eu não estou aqui nessa Bíblia aqui, ó, mas não fui alguém. Como ele mesmo diz que essa população que está aqui foi a mesma do passado. Então, essa população aqui conheceu o Messias lá no passado, conheceu o Yahushua, conheceu o Yarmialhu, conheceu o Yeshayahu, conheceu o Dawood Melech, conheceu o Yarvo, entendendo? E A gravação que eu sei, alguém tá ligando aí, minha esposa, mas não vou atender agora, entendeu? Eu atendo, eu ia botar no modo avião, não botei. Aí, imaginando alguém ligar, e agora ela liga. Primeiro foi o irmão que ligou, e agora foi ela, mas daqui a pouco eu não vou dar um toque para poder dizer que está recusando a ligação. Depois eu atendo o retorno. o que ocorre? Nós estávamos lá no passado. Mas quem foi eu? Ó? Eu não sei, nem quero saber e nem me preocupo em querer saber, porque o que vale é agora. Se eu fui alguém no passado e estou aqui, é porque eu fui vencido como ele foi vencido das outras vezes que ele passou aqui. Mas o mistério é, como é que Abraão é o mesmo Machia, se o Machia, ele foi desejado por Abraão de vê-lo, e Abraão viu Machia e se alegrou em ver o Machia. Como é que é o mesmo personagem, se um desejou ver o outro e viu e alegrou-se em vê-lo? Hein? É a Bíblia que está maluca, falando besteira? Ou tem alguma maluquice aí, ou tem algum engano aí? Hein? Neguinho querendo enganar com conversinhas para poder ganhar ibope. Porque se eu disser que eu fui Salomão, se eu disser que eu fui Adonias, um dos filhos de Daomelef, se eu disser que eu fui Absalão, que também foi filho de Davi, se eu disser que eu fui um daqueles caras que chegava para Jó para contar a resenha que aconteceu, se eu disser que eu fui o chefe do exército de Davi, aquele Joabe, né? Joabe. Se eu disser que qualquer desses aí, eu ganho prestígio na mídia. Poxa, aí, ó. Esse cara aí, ó, no passado, ele foi Joabe. No passado, ele foi Eliseu, o Lixa. Ele foi o Lixa. Ó, ele foi o Uliarro. Ó, ele foi Arão. É prestígio. Tá entendendo? E eu não vejo ninguém que fala do Altíssimo nas redes sociais dizer que foi alguém do passado. E esse Messias que diz que foi fulano ciclano, ele não tem a capacidade de dizer assim, esse gato hebreu mesmo foi fulano. Esse Edinho mesmo foi ciclano. A única coisa que ele disse foi que Israel, ele era o Chico Xavier. Tá entendendo? E se Israel, ele foi o Chico Xavier, e Chico Xavier naquela época ele era maligno, agora Chico Xavier voltou e agora é uma pessoa convertida ao Altíssimo. Mesmo que Israel, ele foi o Chico Xavier do passado, agora ele já veio conhecendo o Altíssimo e ele não é mais aquele Chico Xavier do passado que fazia maldade. Por quê? Porque se nós estamos aqui, é porque nós no passado não reconhecemos o nome do Altíssimo, fizemos besteira, fomos para a escuridão e voltamos de novo. Estamos aqui tendo mais uma oportunidade de conhecer o Altíssimo e se consertar para não voltar de novo para a escuridão e depois não voltar para essa terra de novo, né, no corpo de qualquer diacho aí, ou de um saciseiro, ou de um maluqueiro, ou de um filho de um satanista, ou de um urubu, ou de uma cobra, ou de uma minhoca, e alguém estourar nossa cabeça. Ou de um papa-capim, botar a gente na gaiola, de um canário belga, alguma coisa assim. Tá entendendo? Então, de qualquer forma, a gente estava no passado. Agora, o único, fora o Messias, que foi alguém conhecido, que não foi da Bíblia, mas foi da mídia, foi da história, foi Israel, que foi o Chico Xavier. Israel, se estiver assistindo meu vídeo aí e quiser fazer qualquer ressalva, pode fazer, viu, irmão? Eu queria saber quem eu fui no passado, se eu fui, como é que chama? Se eu fui Mao Tse Tung, que matou um bocado de crente, se eu fui Martin Luther King, que pregava a revolução, tomou um tiro na cara, entendendo? Se eu fui um daqueles kamikaze que tem no livro de história, que jogava os aviões em cima dos inimigos para poder explodir, se eu fui Albert Einstein, se eu fui qualquer zorra dessa aí do passado aí, conhecido aí, mesmo que sejam os miseráveis aí, mesmo que sejam na história do Brasil, tem um bocado de gente ruim aí, né?
cara de gente que foi perverso, que fez coisa errada aí, teve fim feio também. Entendeu? Algum inventor desse aí, Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, Carl Benz, que inventou o carro, aquele, como é o nome dele, que inventou a pilha, como é? Como é o nome dele? Que inventou, Thomas, Alexander Graham Bell, né? Que criou a pilha, o George Stephenson, que criou a locomotiva, Benjamin Franklin, que inventou o para-raio, inventou a pipa. Esses caras que inventaram aí um bocado de parada aí que hoje nós usamos aí, tá entendendo? O que inventou o telefone, que eu esqueci agora o nome dele também, tá entendendo? Então, todos esses, nem que eu fosse um desse aí, mas eu não tô na história da Bíblia, mas estou na história do Brasil, da história antiga e medieval. Tá entendendo? Mas eu não tô. Mas essa história que o Abraham, ele queria ver o Messias e quando viu, ele ficou alegre, não está batendo com a história de hoje que o Messias foi o mesmo Abraham do passado. Quer seja, se alguém tiver algo aí que dê para me explicar, porque eu estou sem entender essa baboseira toda. Eu estou falando aqui, mas estou sem entender nada. Então, que alguém se manifeste aí, porque foi muito polêmico lá, dentro do carro, quando ele estava viajando. E passando pelo Lisboa, a gente começou a entrar nesse assunto. E eu creio que vai ser polêmico aqui também. Que assim seja. Forte abraço para todos.